Porto Alegre a gente ainda está esperando, vamos ver se no Hospital de Clínicas a gente consegue aí, mas estamos aguardando. O paciente tem que despender algum dinheiro para solicitar banco de osso, aguarda fila, isso é uma coisa, é uma doação, como é que funciona? São doadores, né? São doadores, então uma taxa que é cobrada... É a taxa para manusear o osso. A taxa justamente de toda aquela sorologia, de todo o preparo, né, de toda a liofilização, se for o caso, né, aquele processo de evaporação e pressão para deixar evaporar a água de dentro da célula, né? Então todo esse processo ele tem um custo, né? A manutenção desses blocos dentro das salas de congelamento que vai a menos 80 graus. Então, o transporte, né, como a gente não tem aqui, por exemplo, em Porto Alegre, né, então a gente tem que buscar de São Paulo, do Rio. Então, tem uma pequena taxa que é isso, mas não se paga pelo tecido. E sim, baratésimo. Não se paga pelo tecido, e sim pela manutenção, né, e o transporte desse material. É um custo baixo. Se tu pensar, não, importante saber, né, porque custa baixíssimo. E me diz uma coisa, é importante, acho que o paciente saber, né, que aquela tábua da calota craniana, por exemplo, se tira a camada externa só, né? Não vai chegar no cérebro, não fura o cérebro, não acontece acha que vai ter algum problema. Não, inclusive, eu queria mostrar, até respondendo a pergunta do Miguel, se descer um pouquinho mais, ó, tem aqui mostrando, desce um pouquinho mais. Ó, aqui tem, tá vendo? Uma com bem pouquinho osso, aquela mandíbula com bem pouquinho osso que você estava perguntando se dava para botar implantes, olha ali, ó. Uma mandíbula bem atrófica com implantes. Isso que a gente estava comentando, né? Que não precisam ser implantes compridos, né? Para sustentar uma estrutura metálica com dentes, né? Porque aquele estresse vai ficar restrito àqueles 3 a 4 milímetros superficiais do osso. Isso é uma coisa interessante que eu acho que é relativamente novo também, né, Ricardo? É novo. Isso aí é o que a gente estava falando, né? Que a ideia é sempre, na minha cabeça, por exemplo, já que o dente suporta uma pressão tão grande, é que deveria ser um pino mais longo, né? Mas que bom que hoje em dia se consegue fazer, porque tu consegue atender um maior número de pacientes, né? E cada vez a nossa população envelhece mais, né? E com isso a procura da qualidade de vida ela aumenta. Então a gente tem pacientes com idade lá com 80, com 90 anos às vezes procurando para a gente reabilitar com implantes. Eu tenho pacientes com 90 anos que a gente acabou de botar implantes. Que maravilha. Que alegria, né? A pessoa está... Qualidade de vida. Olha, é uma satisfação desses pacientes, né? É um retorno, né, que eles nos dão, uma satisfação por estar, né, se alimentando adequadamente, e sabendo, né? que vão continuar vivendo bem, né? E sorrindo, né? É que se tem coisa boa na vida é comer bem, né? Eu imagino, poxa, o gordinho gosta de comer, eu imagino sem dente, que dificuldade que não ia ser. Bom, nós vamos para o próximo intervalo, mas a gente já está voltando falando mais sobre isso. Até lá. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames.
Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pois é, a gente já falou então sobre vários tipos de técnicas de transplante, desculpe. Eu tenho o hábito de falar transplante porque quando a gente faz cirurgia plástica, a gente implante é só o mamário, né, que é tecido não vivo e de outra pessoa, né? Então, o implante mamário não é nem de outra pessoa, é silicone, né? É que quando a gente fala em implante em medicina e odontologia, a gente fala de tecido geralmente não, de tecido não vivo, né? E quando a gente fala transplante, é de tecido vivo, que pode ser de outra pessoa, pode ser da própria pessoa, pode ser até de outra espécie, né? Mas isso é terminologia médica. Mas como a gente já falou em bastante em diferentes formas de fazer o implante dentário, e de diferentes enxertos, né? Se o paciente não consegue osso, Ricardo, no banco de osso, se ele não tem área de doação de osso, qual é a outra possibilidade? Tem algum tecido que se assemelha a osso, ou algum tecido inerte que eu possa usar para estimular a produção de osso? Na verdade, eu acho que é opção de situação diferente, né? Eu acho que é para situações diferentes que se usa o outro osso. Que tipo de situação? A gente tem, além do enxerto autógeno, né, do enxerto homólogo, que é o enxerto de banco, a gente tem uma saída que seriam os biomateriais. Então, do que seriam esses biomateriais? A gente sabe que o nosso osso ele é formado mais ou menos 70% de minerais, né, de parte inorgânica, 30% de parte orgânica. Essa parte inorgânica seria um fosfato, cálcio, né, que a gente chama de sais, de hidroxiapatita, que estariam, vamos dizer assim, unidos a uma matriz extracelular aí, orgânica, né, que seria o colágeno, um mucopolissacarídeo e a água, propriamente dita. Então, alguns pesquisadores começaram, né, a pesquisar e encontraram o fosfato de cálcio, ou o tricálcio-fosfato, que é como se a gente chegasse mais próximo da estrutura óssea para que conduzisse a nossa formação óssea. Então, por exemplo, se a gente tivesse um caso como esse aqui, ó, não sei se dá para a gente olhar aqui. Então, o que a gente teria aqui, ó, um defeito, né? A gente chama de tábua vestibular. Deixa eu ver aqui, né? Esse defeito aqui dessa tábua vestibular, que a gente chama essa porção mais externa da maxila, né? Que não seria o caso da gente fazer um enxerto em bloco. Então, a gente não necessariamente estaria precisando de um aumento de volume, sim de preenchimento. Então, quando a gente precisa de preenchimentos, a gente lança a mão desses biomateriais. Então, a gente tem
esses materiais são aloplásticos, né? Esses materiais que não são vivos, a gente pode jogar com essa porcentagem, né? A gente pode pegar um pouquinho mais de porção inorgânica, às vezes só inorgânica, às vezes só hidroxiapatita. A hidroxiapatita seria uma solução quando a gente quer um preenchimento e por mais tempo, né, que não deixasse com que o osso fizesse o turnover, que a gente chama, né, de remodelamento ósseo. Então, a gente quer manter um pouco mais de espessura, a gente poderia utilizar só o tecido ósseo inorgânico. Ricardo, não queria te interromper, eu achei um filmezinho aqui do exemplo de Sinus Lift, só para exemplificar. Ah, que ótimo. Deixa eu ver se te ajuda também, né? Só para a pessoa entender o que é a ausência do... Quando falta osso no sinus, ó, vê se dá para pegar ali. Ó, tá vendo? Ó, o Ricardo pode explicar, ó, quando falta osso ali, tá vendo? Ó, claro que existem várias técnicas, né, Ricardo? Aqui ele está exemplificando uma técnica. Ana, aqui nessa técnica, o que está acontecendo? Ali a gente está mostrando em rosa o seio maxilar, né, que é o seio da face. Então é uma concavidade, né, uma cavidade, na verdade, ali, e aonde está com aquela perfuração ali, ele está perfurando, nós não conseguiríamos altura suficiente, né, não conseguiríamos altura suficiente para colocar o implante. Se a gente colocasse o implante pura e simplesmente ali, o que ia acontecer? Nós ia cair dentro do seio maxilar com esse implante. Ele não ia ter estabilidade, ou seja, não ia ficar firme, né? Está levantando a mucosa ali, afastando a mucosa. Isso, ali ele está afastando a mucosa. E, ó, né? E aí que ele está colocando o biomaterial, tá vendo? O biomaterial serve para essas situações, tá vendo, Mi? Preenchimento. Para preenchimento. Esses biomateriais a gente tem ali, como eu estava dizendo, do fosfato de cálcio, né, basicamente, que ele é 100% sintético e 100% reabsorvível. Né? Então ele é completamente reabsorvido ao longo do tempo, né, em torno de 8 a 10 meses ele já começa a ser totalmente reabsorvido, formação de osso já no interior desse biomaterial. E a gente também pode lançar mão do enxerto heterólogo, né? Que é um enxerto proveniente do osso de boi, né? Que é bastante utilizado na odontologia. E que também tem anos de estudo. Tem anos que é de usado estudo no também. mundo todo, que as pessoas podem ficar super tranquilas, porque às vezes as pessoas perguntam, mas se é osso de boi funciona? Gente, tem anos de estudo e é usado no mundo todinho, famosésimo, né? Não, muito famoso, muito tempo de pesquisa e ele tem várias formas de apresentação, né? Então ele pode ser totalmente desmineralizado, pode ser só a parte orgânica, né? Então ele pode ser um mix dessa parte orgânica e a parte inorgânica. Isso vai ser de acordo com o que eu quero para cada caso. E ele vai estimular, né, a formação óssea do paciente, né? Vai osteoinduzir, né, que a gente chama, né? Então ele vai induzir as células, né, de formação óssea, que são os osteoblastos, os osteoclastos ali, a formarem essa matriz óssea, né, um osteoide. Com o tempo vai se formando então um osso maduro. Né? A gente sabe que hoje num alvéolo, pós-extração, em torno de 2 meses a gente já tem quase 2/3 desse alvéolo formado já com tecido ósseo, né, um osteoide. É claro que ele não vai chegar até a ponta, né, desse alvéolo, por isso que a gente às vezes necessita a colocação de um biomaterial. Né? Então a gente pode lançar mão ou de um material totalmente reabsorvível, totalmente sintético, como é o caso, por exemplo, do Cerasorb, que é um fosfato de cálcio, ou a gente pode utilizar, lançar mão, um biomaterial de origem bovina. Né, que também é processado, também passa por rígido controle, né, ele é muito semelhante, o osso bovino é muito semelhante ao osso humano. A microestrutura do osso bovino é muito semelhante ao osso humano. Então ele além de ser osso indutor, né, ele induz as células a formar, ele é osso condutor também, ele tem uma porosidade muito similar à porosidade do nosso osso. Então as células, vamos dizer assim, elas sentem a vontade para invadir aquela estrutura, esse biomaterial, ali se fixarem, né, tanto vasos, né, vasos sanguíneos, vasos nervosos, e fazer a osteogênese, que a gente chama, né, que é a formação final do tecido ósseo. Então, é uma alternativa muito boa, acessível, né, essa aí sim a gente liga
no telefone, né? Não precisa estar se cadastrando, não precisa estar, né? Compra esse material, também ele é ilimitado, compra o quanto quiser, né? E está à disposição para a formação Na óssea, verdade, né? a mensagem que a gente queria, né, e foi importante trazer o Ricardo, é que todo mundo, né, Miguel, pode botar É isso que eu ia implante. perguntar. Pelo jeito, não é uma coisa que se limita a determinada população, né? Não, todo mundo pode colocar implante. O importante é as pessoas não ficarem sem os seus dentes. Claro que o Ricardo até falou, né? Tem algumas pessoas que não podem, né? Pessoa que está fazendo tratamento de quimioterapia, quem está tomando alendronato de cálcio deve avisar o seu dentista. Façam isso para o seu dentista. Quem está tomando alendronato de cálcio, avise o seu dentista. E é importante na anamnese colocar certinho o que está fazendo, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas como eu quero botar implante, eu não vou dizer para o dentista que eu estou tomando alendronato de cálcio. Tem os espertos sempre, né? Que acham que mas eu não vou façam, dizer. porque o que pode acontecer? Pode acontecer uma osteonecrose. E aí o tratamento é muito complicado. Então não tem, aí vai para a câmara bariátrica, é muito complicado. Então assim, avise o seu dentista. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente vai fazer esse tipo de enxerto, coisa assim, procure um especialista, né? Esses casos só não dão certo quando eles são feitos por quem não está preparado para ser feito, né, Ricardo? A gente costuma sempre frisar bastante aqui no programa que o implante tem mais de 50 anos de estudo comprovado, enxerto tem muitos anos de estudo comprovado, dá certo. Ricardo, não dá muito certo quando é feito o enxerto? Sim. Normalmente dá sempre bons resultados, né? O que tu tem bons visto. resultados, né? A técnica, ela é fundamental, né? Vai em conta do que tu estava falando, que a gente precisa ter uma técnica adequada, alguns passos, né? Para a gente chegar ao sucesso, senão não adianta. É porque a gente sempre escuta assim, olha, mas acontece que meu vizinho fez e necrosou tudo, meu vizinho fez e caiu os implantes. Na verdade, a gente tem que cuidar a maneira como foi feita. Na verdade, o implante dá certo, tem mais de 50 anos de estudo, enxerto dá certo. A gente tem que, como sempre o Miguel fala, liga para o CRM, confirma se é especialista, se a técnica existe, entre no site do CRO, clique o nome do dentista, vê se realmente ele é especialista naquilo que ele está te prometendo fazer, para não entrar em fria, né, Miguel? Vamos dizer assim, o mau resultado, ele acontece nas melhores mãos, mas o mau resultado na mão treinada, ele na verdade... O especialista sabe sair do pepino, né? Sabe sair e sabe